Olá, está começando mais um Telecâmara. Confira as últimas notícias e acontecimentos do Poder Legislativo de Bagé. A Câmara realizou na manhã desta quinta-feira a sessão ordinária. Confira. Os parlamentares reprovaram os projetos de autoria do Poder Executivo que estabelecem as contribuições mensais e suplementares para o regime de previdência social dos servidores públicos municipais, fundamentais para o Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor, o FUNPAS. Na votação foram 9 vereadores contra 8, sendo que a posição decisiva foi a do presidente Wilson Moraes, que desempatou colocando-se contra a proposta. Os vereadores aprovaram o requerimento de autoria de Esquerda Carneiro, do PTB, que propõe a realização de sessão especial no dia 7 de outubro, para homenagear a Escola Estadual Carlos Cluve, pelos 60 anos de fundação. Tramita em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Fuca, que institui eleições diretas para as direções das escolas infantis do município. Também começa a passar pelo plenário a iniciativa dos parlamentares de declarar utilidade pública a Associação de Defesa da Ecologia Ampla e da Arte, o EcoArte. Deverão ser votados na próxima sessão, segunda-feira, os projetos do Executivo que estabelecem a abertura de crédito no valor de R$ 235 mil para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, R$ 180 mil para residência inclusiva e R$ 41 mil para o Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde. A reprise da sessão ordinária desta quinta-feira, na íntegra, você confere logo após o programa Pode Virar Lei. CPI do Parque do Gaúcho houve novos depoimentos e avança nas investigações. Confira na reportagem. A comissão teve reunião na manhã desta sexta-feira para ouvir funcionários envolvidos com as denúncias sobre o parque. Representando o prefeito Dudu Colombo, esteve o procurador municipal Sérgio Caé, que também prestou depoimentos. As informações colhidas através das oitivas, de acordo com o presidente da CPI, são fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos. Chegou um ponto da CPI que esse é um dos principais fatores desses trabalhos dessa comissão, é ouvir essas pessoas. Então são o coordenador, é o tesoureiro, o diretor administrativo, ex-funcionários, funcionários, prefeito municipal. Então hoje é assim, um trabalho muito importante para esta comissão, que depois que nós ouvirmos todas essas pessoas, nós temos condições de fazer a nossa relatoria em cima da documentação que nós temos. Então, analisando toda a documentação, tudo que nós temos em documentos, e depois vamos comparar com a fala das pessoas, com o depoimento delas aqui, e aí nós vamos comparar aonde realmente quem está falando a verdade, quem não está e aonde estão as irregularidades. A sessão que antes se reunia de portas fechadas, agora foi aberta à população. Entre os convocados esteve presente Jorge Luiz Abbott, o Liquinho, mas não prestou depoimento à CPI e nem entrevistas. O seu advogado justifica que ele não está preparado para ceder informações à CPI e nem entrevistas à imprensa. Na verdade, foi uma orientação técnica que nós, no exercício da defesa do Jorge Luiz, sugerimos a ele. Considerando que nós fomos contratados hoje pela manhã, o objetivo absolutamente não é protelar nada, não é postergar nada, mas sim conceder ao Jorge Luiz o direito constitucional e sagrado da ampla defesa dele. Liquinho deve ser ouvido pela comissão segunda-feira às 8 horas da manhã. Conforme Moraes, a CPI está com os trabalhos em dia e em breve começará a formar o relatório final para encaminhar ao Ministério Público. Provavelmente na próxima reunião, já vai ser para tratar sobre o assunto da relatoria. Então os membros da comissão já vamos estar preparados para começar aí fazer o trabalho de conclusão da relatoria dos trabalhos, porque nós vamos ter praticamente ouvido quase todos os notificados, provavelmente na próxima quinta-feira os que nós não ouvimos hoje vamos ouvir, porque temos toda a semana ainda para chamar essas pessoas, e aí provavelmente, muito em breve, nós vamos estar concluindo a relatoria. A próxima reunião da CPI, depois das declarações de Liquinho, será quinta-feira, às 4h30 da tarde, e deverá ouvir os últimos 3 depoimentos. O advogado contratado para atuar exclusivamente nas CPIs chega a Bagé. Acompanhe.
Contratado para atuar diretamente nas CPIs, chegou à Câmara de Vereadores o advogado porto-alegrense Moacir Cristo. Especializado em cassações de mandatos políticos, veio para agilizar os trabalhos da casa. A gente começou um trabalho de análise dos documentos das duas CPIs, da Comissão Parlamentar relativa ao Parque do Gaúcho e também da folha de pagamento, né? Em princípio, né, os documentos ainda vão passar por um outro exame, enfim, mais aprofundado. O foco atual da CPI, das duas CPIs, é trabalhar nos depoimentos, né? Porque nos depoimentos a gente consegue encontrar elementos que os documentos não trazem, né? Nós tivemos aí alguns relatos, enfim, que vão ser averiguados. Se aquela pessoa realmente está trabalhando naquele lugar, se ele não faz outra coisa, e é o que nós esperamos averiguar dentro dessa CPI da folha de pagamento. Com relação à CPI do parque, né, as prestações de contas já foram encaminhadas, né, alguns documentos, a gente está fazendo uma análise disso também. Moacir fez questão de destacar que não costuma atuar em CPIs que terminem em pizza. Se é para terminar em pizza, não me convida, né? Eu penso o seguinte, a partir do momento que a gente abre uma CPI, a gente quer resultados, a gente quer saber a verdade. Eu sempre digo o seguinte, o terminar em pizza é o quê? É encontrar uma irregularidade e fazer de conta que não viu. Isso é o terminar em pizza, né? O que a gente quer é verificar se aconteceu uma irregularidade e, se aconteceu essa irregularidade, tomar providências em relação a isso. E não simplesmente fazer de conta que não viu. Esse é o ponto, né? E aqui a Câmara já colocou que a ideia é averiguar, doa quem doer, né, os fatos. A gente tem que ter respeito também com o cidadão, né? Porque tudo que vai ser trabalhado ali envolve dinheiro público. Tudo envolve dinheiro público. A gente tem que ter respeito em relação a isso. Não fazer de conta que não viu. Não, para um pouquinho. Todo mundo tem grande expectativa em relação à CPI, sim. E espero que o cidadão que esteja nos assistindo também tenha essa expectativa, né? Da gente ter um bom trabalho e verificar se aconteceu ou não aconteceu essas irregularidades, né? Nas duas situações. A gente espera que o trabalho desenvolvido aqui na Câmara de Vereadores observe todos os requisitos legais e que, ao fim e ao cabo, responda a todos os questionamentos que são formulados pelos vereadores e pela população. O advogado Moacir Cristo faz parte da equipe do Centro de Estudos para a Administração Pública de Porto Alegre, a qual firmou contrato de 1 ano com a Câmara de Vereadores de Bagé. Câmara de Vereadores recebe carros novos. Confira. A Câmara de Vereadores recebeu na tarde desta quarta-feira os novos carros que passarão a formar a frota do Legislativo, que anteriormente contava com 3 caminhonetes, uma Triton L200 e 2 Zafiras. Porém, com as novas medidas voltadas para a redução de gastos do presidente Wilson Moraes, foram leiloadas, sendo que uma das Zafiras não foi arrematada. Logo após esse procedimento, foi aberto um processo licitatório destinado à aquisição de carros populares, no qual foram adquiridos 2 automóveis Palio Fire motor 1.0. O Wilson recebeu os carros e exaltou a importância da permuta. Como eu sempre disse, o vereador ele não tem que estar ostentando com dinheiro público, então isso nos gerou uma economia de mais de 50 mil reais. Para nós é gratificante, ao mesmo tempo que nós estamos economizando tanto na gasolina, tanto na manutenção, padronizando os veículos também, da mesma forma está sobrando esse dinheiro e tenho certeza que esse dinheiro vai ser muito bem aplicado na nossa saúde. Então tá aí e ao mesmo tempo estamos renovando a frota, né? 2 veículos novo Palio, 0 km, são carros populares, um vai ser destinado para a nossa TV Câmara e outro para o trabalho dos vereadores dentro da cidade. Então para nós é muito gratificante, é um dia muito alegre para mim a gente poder concluir um projeto que a gente iniciou em janeiro ainda, né? No início do ano. Então, para mim é muito gratificante e só tenho também a agradecer o apoio de toda a comunidade que tem tido comigo até agora. O valor restante, referente à troca dos veículos de luxo por populares, será revertido em melhorias no pronto-socorro da Santa Casa de Caridade de Bagé. Projetos da Prefeitura que prevêem mudança nas normas de dimensões de terrenos e loteamentos para a construção voltam a tramitar na Câmara.
Dois projetos de lei de 2013, que tratam de regulamentar as dimensões de terrenos para loteamento, voltam a tramitar na Câmara de Vereadores. O secretário de Planejamento de Bagé acredita que essa medida possa acelerar a economia e atrair investidores. Com essas leis que nós temos, essas duas leis que nós encaminhamos para a Câmara, uma em abril e a outra em janeiro, com isto nós damos condições de que os terrenos fiquem menores. Eu gosto muito de terreno grande, mas tu tem que ter sempre alguém para cuidar desses terrenos, porque tu não consegue, trabalha toda semana, chega no fim de semana, tu tem uma chácara para cuidar. Então não. Então tu vai ter, não quer dizer que com a aprovação dessas leis não vai existir os outros loteamentos. Quem quiser vender um loteamento maior, é natural, quem quiser comprar vai pagar mais caro, 10 por 40 ou 10 por 30. Mas com este projeto nós estamos embasados dentro da lei federal que nos permite que seja até menor. Mas nós estabelecemos no mínimo 240 metros quadrados para esse tipo de investimento. O que seria? Um terreno com 8 metros de frente, por 30 de fundos. Com isso tu pega e tu tem condições de construir a tua casa aqui na frente com 10 metros de fundo. Então tu tem 80 metros de área construída. É uma casa de bom tamanho e com isso tu fica aqui com o restante do terreno. Tu constrói, se tu quiser, aqui uma área de 5 metros, uma área de serviço no fundo do pátio, 5 metros. Tu tem uma área aqui de 40 metros quadrados. É uma enorme área de serviço que tu tem condições de ter a tua churrasqueira, mesa, tudo, máquina de lavar, tu acomoda tudo dentro dessa tua área. E tu fica aqui, ó, com 15 metros de frente a fundo do terreno. Então, tu tem condições dentro daqui colocar uma piscina dentro do pátio, ficar com a grama, de criar um passarinho. Se tu gosta de criar umas galinhas de uma enserra, tu tem tudo ainda, criar o teu cão ali. Então, só que no fim de semana, a Bárbara mesmo tem condições de pegar e fazer aqui esse corte de grama, coisa e tal, de ajeitar em questão de 2 horas. Então, os nossos contribuintes vão ter a opção de comprar um terreno num local que é obrigado para ele ser o loteador, fazer esse tipo de tamanho de terreno, ele tem que fazer de lote, ele tem que botar a água, o esgoto, o asfalto, ou o unistai, ou o paralelepípedo, meio fio, calçada, iluminação, toda a estrutura. Com isso ganha quem? É natural que ganhe o empresário que vem investir, porque nós vivemos num sistema capitalista, ele tem que ganhar. Mas ganha a prefeitura porque aumenta também o IPTU, aumenta também a taxa d'água, aumenta também a taxa de iluminação pública e nós oferecemos para a população um terreno em melhores condições, né? Sem poeira, sem barro, sem nada, né? Que as pessoas vão poder construir e ter condições de cuidar também do seu pátio. Quem quiser comprar um terreno maior, vai ter também, como nós temos alguns loteamentos que já estão sendo construídos em Bagé, que a área é maior, entendeu? Mas é natural que vai ser mais caro. Então, por isso, nós precisamos que os vereadores de Bagé aprovem da Câmara de Bagé, que a gente sabe que querem o melhor para a cidade, que aprovem, porque nós vamos dar condições de que investimentos venham ocorrer na nossa cidade. CPI da Folha ouviu mais 3 funcionários da Prefeitura. Acompanhe. A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades com os gastos da folha de pagamento da Prefeitura e com o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, teve sua última reunião na segunda-feira e contou com 3 oitivas de funcionários públicos. A expectativa é que um total de 10 servidores passem pelo processo que implica investigar a função de cada um, estas que vinham sendo apontadas como irregulares, desconfianças que, segundo o relator da CPI, se confirmaram. O que mais nos impressiona é que todas as pessoas que nós estamos ouvindo até agora, todas estão em desvio de função. Todas são lotadas numa secretaria, desempenham função em outra
e recebe FG de outra secretaria. Então, até agora, sim, todas que nós ouvimos, todas estão comprovando, estão justificando, né? E realmente ali, nas CPIs ali, nós já ouvimos em torno de mais de 10 pessoas, e essas 10 pessoas, todas unânimes, confirmaram a sua situação nas secretarias. E muitos FGs também, o que estava acontecendo? Pessoas que recebiam FGs de coordenação. Um FG, para ser mais claro, recebia um FG considerado chefe. E, na verdade, sem ser chefe. E aquela pessoa que exercia uma função de coordenação não recebia. Estamos guardando todos os depoimentos dessas pessoas, estamos preparando já um relatório da CPI da Folha, e logo após que nós concluirmos o relatório da CPI da Folha, vamos começar a trabalhar em cima do assunto FUNPAS, que é outro importante assunto também que a CPI está investigando, porque se tiver, da forma que está hoje o FUNPAS aqui no nosso município, pode ter certeza que daqui a 5, 6, 7 anos poderá dar problemas para aquelas pessoas que recebem pelo FUNPAS, funcionários inativos, e é isso que a gente não quer. Nós estamos nos preocupando já no futuro. Então, por isso que nós estamos investigando, o FUNPAS é pauta nas CPIs, então por isso que nós temos que ter a responsabilidade de procurar corrigir os erros. Para a próxima reunião, segunda-feira 16, a CPI prevê o depoimento de 6 servidores reconvocados. O plenário Lígia Almeida sediou o processo de participação da comunidade no destino do orçamento público para 2015. As localidades integrantes da região de Bagé participaram nesta terça-feira de mais uma edição das plenárias do Orçamento Participativo. A Câmara de Vereadores cedeu espaço para que um grande ato de democracia fosse exercido no local. O plebiscito do governo estadual, que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos através de processos da participação da comunidade, é a chance da sociedade civil participar ativamente na escolha das prioridades no investimento do dinheiro público. Em Bagé e região, o procedimento é aplicado anualmente. A pessoa pode votar e escolher essas demandas, as demandas que preferirem, de sua preferência, que estão dentro da cédula elencada. Nós temos 13 demandas escritas, que são as prioritárias e estruturantes. Pode escolher 4 prioritárias e 2 estruturantes. Está muito boa a votação aqui, está dentro da expectativa. A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento também comentou sobre a participação das entidades que pretendem ser beneficiadas com o pleito. Nós temos várias entidades. Esse ano nós tivemos 16 entidades inscritas, né? Sendo que 10 estão aí, foram as demandas eleitas, 10, e as entidades estão todas participando muito, tem muitas que são muito participativas, elas colaboram bastante, colocam seus pessoais aí para trabalhar. O coordenador regional da Participação Popular e Cidadã da região da campanha, Matheus Azevedo, esclareceu quais as cidades participantes, as formas como a comunidade pode votar, exemplificou algumas entidades já beneficiadas e ainda citou o valor aproximado já investido na região. Ali no município de Bagé contempla os municípios de Dom Pedrito, Aceguá, Ulha Negra, Candiota, Lavras e Caçapava do Sul. Bagé e nos outros 6 municípios da região da campanha, se nós somarmos pontos de votação pela internet, urnas fixas e itinerantes, e pontos de votação fixos e itinerantes online, nós temos mais de 300 pontos de votação pela internet. Isso é um recorde na região da campanha, né? E isso se dá uma política, uma orientação do governo do estado e do Fórum dos Corédios, que é de facilitar ao máximo a participação do cidadão, né? Se tiver uma urna na porta da minha casa, seja ela eletrônica ou fixa, presencial, e eu não quiser votar, bom, é um direito que me assiste, mas o Estado, os conselhos e os atores sociais terão disponibilizado um ponto de fácil acesso ao cidadão. É esse o nosso interesse, facilitar cada vez mais o acesso ao cidadão. Nós temos várias conquistas, né, oriundas da consulta popular, são viaturas para a Brigada Militar, equipamentos para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, caminhão para o Corpo de Bombeiros, reforma de quartéis, para a saúde também, veículos,
equipamentos para os hospitais, para as unidades básicas, né? Na área da cidadania, na área da educação, enfim, poderia enumerar várias áreas. Já foi investido aqui na região, só da consulta popular desde 2011, aproximadamente 7 milhões. Matheus também explanou sobre as etapas de negociação direta com o governo e qual a metodologia aplicada para que o orçamento participativo seja executado. Cada ano que passa, a participação de novas entidades, de novos atores sociais vem aumentando. E isso é muito gratificante. Então, isso ajuda na qualificação do debate, enfim, qualificar o processo. Então, todo ano nós começamos, em geral, um calendário. Em março, abril, a gente começa o calendário, com a primeira etapa, que é a audiência pública regional, onde todos os municípios da região se reúnem no município. Cada ano a gente faz no município para definir as 10 áreas temáticas. O governo do estado tem um caderno de diretrizes de 15, 16 áreas temáticas. Então, nessa primeira etapa se elege as 10 áreas temáticas prioritárias e uma coordenação tripartite, né, com 3 membros titulares suplentes do Coreia de campanha, do governo do estado e da sociedade civil. E é feito um debate sobre a participação, é feita uma prestação de contas da nossa parte, né? A segunda etapa são as assembleias municipais, onde todos os municípios realizam assembleias municipais, são elencadas até 10 projetos prioritários, né, que tem que estar linkado com as áreas temáticas eleitas na primeira etapa, e são eleitos os delegados. A cada 30 participantes se elege um delegado. Os delegados, eles têm a responsabilidade de representar e defender as suas demandas e o seu município na terceira etapa, que é o Fórum Regional de Participação Popular e Cidadã, onde os delegados eleitos e os delegados natos, que são os presidentes dos comuns, os prefeitos e os presidentes das câmaras municipais, se reúnem e definem o quanto vai ser dentro dos 3.739.829, que é o valor destinado para a região da campanha, né? Eles definem quanto desse recurso será destinado para cada município. Os delegados do município definem que projetos irão priorizar e quanto colocarão de recurso em cada projeto, né? É feita a composição da cédula e é eleito 2 representantes regionais titulares suplentes, até chegarmos aqui na votação de prioridades, conhecida popularmente como consulta popular, que é a quarta etapa, onde os 4 projetos mais votados do campo prioritário são eleitos para serem executados no ano que vem, e os 2 projetos do segundo campo, do campo 2, que são as demandas estruturantes mais votados da região, também são eleitos para o governo analisar, né, se tem condições de realizar ou não, né. O campo 2 serve como uma espécie de plebiscito, a sociedade mostrar para o governo do estado o que ela quer a médio e longo prazo para o seu desenvolvimento econômico, social e infraestrutura, mas ele não tem valor alocado. Os recursos que têm valor garantido e alocados estão no campo 1. Né? E depois tem a quinta etapa, que é o Fórum Estadual da Participação Cidadã, onde é feito um debate sobre todo esse processo, uma avaliação. É um processo que ele não é engessado, ele está em constante formação e a opinião e a participação da sociedade é muito importante para a gente ir a cada ano qualificando esse processo. Até dia 15, por exemplo, até a metade de setembro, onde é entregue a peça orçamentária, o governo do estado entrega a peça orçamentária para os deputados na Assembleia Legislativa analisarem a peça orçamentária. E aí na peça orçamentária estão incluídas as demandas da consulta popular. Esse é todo o calendário, todo o processo. A instituição que pretenda ser beneficiada através do orçamento participativo deve estar atenta aos prazos e se mobilizar nas ações do governo estadual. O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir os programas Pontos de Vista, Pode Virar Lei e logo após a reprise da sessão ordinária desta quinta-feira. Obrigada pela audiência.